E aí, amigo torcedor, amiga torcedora, meu Deus do céu, vou falar pra vocês, eu fiquei apavorado vendo os comentários do último vídeo, de vocês comentando sobre imprensa esportiva. Caramba, eu não imaginava que a imprensa esportiva tivesse tão sem moral com vocês, aqui, os seguidores, os inscritos do canal, as pessoas que acompanham. Eu imaginei que fosse ter muita crítica, muita gente fosse reclamar mesmo na imprensa, sobre parcialidade, sobre, né, torcer para um. Você ser torcedor, eu tô jornalista ser torcedor, mas eu imaginava que fosse tanta gente criticando. Eu acho que tem uma. Eu acho que. Nossa, eu fiquei surpreso mesmo, de verdade. Se eu fosse jornalista esportivo, eu ia dar uma repensada nos meus conceitos, porque a antipatia da torcida de vocês aí, comentaram, muita gente também comentando nas minhas redes sociais, mandando mensagem direta e tal, no Twitter, no Instagram, comentando, meu, eu fiquei impressionado. Eu achei que fosse sim ter alguns torcedores eu falar, não gosto de tal comentarista, de tal emissora, só fala bem de tal time. Mas não, um monte de gente falou, não sei se foi a maioria, mas um monte de gente falando de imparcial, mal informado, de criticando pesado essa imprensa esportiva. Aquilo que eu falei para vocês. Tem muita gente boa, tem muita gente boa. A grande maioria, eu trabalhei lá dentro, eu sei como é que funciona, pelo menos nas emissoras, trabalhei em emissora grande de esporte, trabalhei em lugares conceituados de esporte, com muita gente conhecida, e tem muita gente boa mesmo, muita gente séria, muita gente comprometida, muita gente imparcial, muita gente que tenta, não consegue muito, 100%, mas tenta deixar um pouco de lado a paixão pelo time que torce. Mas tem, claro, os torcedores travestidos de jornalista, tem aqueles caras que não levam a profissão a sério, como tem em qualquer profissão. Na sua profissão aí deve ter também um monte de gente que não leva as coisas a sério. Eu tenho umas histórias muito legais, assim, para contar, sem revelar nome de ninguém, mas eu vejo. Eu tenho, nessa trajetória, eu trabalhei pelo menos 15 anos com jornalismo esportivo, então dá para você conhecer bastante gente, e até hoje, né, agora por causa dos canais, eu acabo frequentando estádio, tenho amigo, faço live com amigos jornalistas, então a gente não perde o contato, eu estou sempre participando de alguns programas e tal, então você acaba não perdendo o contato. Tem umas histórias de gente muito ruim. Dentro da imprensa esportiva tem gente muito ruim, tem gente que engana, claramente. A gente, no jargão jornalístico, assim, né, entre nós, a gente fala que tem uns enganadores, né? Como toda profissão, acho que o jornalismo não é diferente. Tem cara que passa 20, 30 anos enganando, se até vê na televisão ali, ou no jornal, ou no site, onde o cara trabalha, você vê aquele texto pronto, você vê o cara na frente da câmera, você conhece os bastidores, o cara não sabe nada, não conhece nada, não se interessa. É raro acontecer de ter jornalista que não se interessa pelo futebol, pelo esporte, principalmente a gente está falando de futebol, né? É raro ter um cara que é envolvido com o jornalismo esportivo que não goste de futebol. Mas eu conheci jornalista, diretor de programa, que não estava nem aí para futebol, que não torcia para time nenhum, que não estava nem aí para futebol, que não acompanhava futebol e dirigia programa de esporte, programa de futebol, com a visão apenas do jornalista, não do jornalista esportivo, porque tem uma diferença, né? Esses diretores, eu trabalhei mais de um. Eles não eram ruins, não. Eles não eram ruins, profissionalmente falando, jornalisticamente falando, eles não eram ruins. Tinham boa visão de televisão, principalmente eram pessoas muito ligadas à televisão, né? Então eles conheciam estratégias de break para você, para audiência, segurar a audiência, de levantar temas polêmicos. Então eles entendiam muito de televisão. Mas de futebol não sabiam que era impedimento. Então eu achava meio estranho, porque, né, você está envolvendo, precisa ter um conhecimento básico. Mas eu vi gente fazer sucesso como diretor de programa de esporte, sem saber, sem nunca ter jogado bola na vida, também, que eu não acho muito importante, mas sem saber nada de futebol, sabendo apenas de televisão, por exemplo, que foi a área que eu sempre mais atuei. E vi muito cara obcecado por futebol, obcecado por esporte, que só, até chato, que só fala disso, só fala de futebol, a vida do cara é futebol, geralmente a mulher do cara é igual, a família é igual, os amigos, ele se cerca de pessoas assim. Eu acho chato. Eu acho que o cara, quando é assim, muito obcecado por qualquer coisa, não é só sobre futebol, fica chato. Só tem um assunto, só discute a mesma coisa, só tem aquilo na cabeça. Eu, particularmente, gosto, adoro futebol, vocês sabem, a gente gosta, por isso que vocês estão aqui. Mas também gosto de outras coisas, de cinema, de música, de um monte de outras coisas. Então, meu assunto no dia a dia não é só sobre futebol. Política, eu gosto de um monte de coisa. E senão você fica chato falando de futebol. E eu já vi caso também, gente. Eu tinha não vou citar nomes, mas eu tinha um cara que trabalhava comigo, tá até hoje enganando aí.
ele não lia nada, ele não lia, a internet já tinha surgido, já estava, né, tinha os sites de esporte que você podia... Ele não lia nada. A única fonte de informação dele era o Jornal da Tarde, um jornal aqui de São Paulo que já, acabou, já não existe mais. O Jornal da Tarde, uma época, acho que nos anos 70, mais ou menos, foi muito relevante, o departamento de esporte foi muito relevante, ganhou vários prêmios ESSOS, inclusive o Roberto Avalone, que foi aquele diretor do programa da Gazeta que eu trabalhei há muito tempo, fez parte dessa equipe do jornalismo do Jornal da Tarde, era a elite do jornalismo esportivo, eles, com matérias investigativas, eles tinham umas pautas mirabolantes, sensacionais. Só que com o passar do tempo, com a própria queda do jornalismo impresso, o Jornal da Tarde também foi perdendo espaço. E a página de esporte no Jornal da Tarde, uma determinada época, já no final da existência do jornal, tinha uma folha, era uma folha assim, eu lembro que a letra pequenininha, que eles falavam 2, 3 manchetes de cada time ali, das principais competições, e essa folha era a única fonte desse comentarista aí que trabalhou comigo. Ele só lia aquilo, ele não ia num treino, ele não assistia um jogo presencialmente, porque antigamente tinha isso também, né? Você podia assistir os treinos. Eu cansei de ir em treino, mesmo minha função não sendo nem de comentar, nem de ser repórter, e toda vez que eu tinha chance eu ia no treino, porque você vai no treino, você consegue perceber um monte de coisa que você normalmente não percebe. Se um jogador se dá bem com o outro, como que ele é em relação a grupo. Se você prestar atenção, você percebe muita coisa no ambiente, no dia a dia do clube, se você assistir um simples treino. Tem muito jogador hoje que critica determinados jornalistas que vão assistir, quando pode assistir o treino, eles ficam na sala de imprensa tomando café. Também eu já vi muito isso. E aí o cara não tá acompanhando o treino, acho que enche o saco também, sei lá, todo dia. O cara às vezes não torce pro time que ele tá acompanhando, então vira uma tarefa chata de acompanhar o treino e fica lá comendo bolachinha que eles dão e um cafezinho. Também acho que o jogador tem razão quando reclama, que o cara não acompanha o treino e depois quer criticar. Mas esse cara não assistia nem treino, ele não ia em treino, não ia em jogo, não ia em nada. Aí quando a gente estava na televisão, que o comentário dele, ele lia aquele, por exemplo, vai falar do Corinthians, ele falava exatamente o que estava escrito do Corinthians ali naquela página do Jornal da Tarde, do São Paulo falava do São Paulo que estava naquele pedacinho ali, e o cara tá enganando aí até hoje. Então tem casos assim, porque o cara tem um bom relacionamento com alguns chefes da emissora, com alguns diretores, então, mas na verdade isso aí é em todo lugar, não é só no jornalismo esportivo. Teve caso também que eu vi de cara que tem, que era assim, mente. O cara vai falar de, sei lá, tá narrando, tem uma Olimpíada, o cara vai comentar um jogo de rugby, ele fala que em 1974 a seleção da Austrália perdeu de 17-12 para os Estados Unidos. Você vai procurar? Você vai dar um Google mesmo? Não vai. E esse cara já falou para amigos meus, não falou para mim, mas falou para amigos meus que ele mente, inventa. Uma outra data que ele confunde mais ou menos, ele fala a data porque ninguém vai checar. E eu já vi, no futebol é muito engraçado, né? No futebol tem uns casos muito engraçados. Tem um caso que eu vi também não vou falar o nome, não há necessidade, mas só para você entender. Uma final de Champions League, não me lembro se foi 2016 ou 2014. Estava assistindo pela televisão, um jogador, acho que era do Real Madrid, um lateral, foi pela ponta direita, foi cruzar. Quando ele cruzou, ele já caiu com a mão na coxa. E a câmera ficou aberta, porque a bola foi para a área, ele caiu, já fez assim, para trocar, e aí a câmera sai dele, né? Porque foi acompanhando a bola, a câmera sai dele. E eu falei, pô, não lembro que era não sei se era o Carvajal, não lembro. Se machucou, porque ele já bateu na bola e já saiu mancando e fez assim para ser substituído. Aí o narrador não percebeu e chamou o comentarista, fulano, ó, agora vai trocar o lateral aí, o lateral... Aí o comentarista ficou 5 minutos falando da estratégia do treinador. Ah, porque ele vai tirar esse lateral? Porque o lateral ele não estava indo bem, ele estava recuando muito na bola, na primeira linha, na segunda linha, na diagonal, no facão. O lateral, agora ele vai colocar outro lateral, que ele vai cumprir essa função, vai jogar outra... Meu, não era nada daquilo. O cara tinha machucado a perna e feito assim, ó, para ser substituído. Então tem muita gente, tem muito enganador na imprensa esportiva. Muito enganador na imprensa esportiva. Mas a grande maioria, não é que eu estou defendendo, porque eu sou jornalista também, já trabalhei com esporte. Tanto que eu estou contando umas histórias para vocês. Mas tem muita gente boa, assim, tem muita gente bacana no jornalismo, tem muita gente séria. Eu hoje confesso para vocês que eu acompanho muito pouco os programas esportivos de televisão, né? Por falta de tempo, por falta de paciência também, porque eu quero saber mais as notícias do São Paulo. É chato você ficar vendo um programa que tem 4 horas de duração e fala do seu time em 3 minutos. Então eu assisto muito pouco. Eu procuro na internet, porque na internet agora são vários sites, vários portais, blogs, podcasts, tem muita informação que você pode focar o seu interesse no seu time, no meu caso, meu time, porque eu tenho o canal Barolo Vídeos, e de futebol, que é uma coisa que é gostoso para mim.
Então, para acompanhar mais, para acompanhar de perto, por exemplo, a história do Maradona, eu acompanhei nos canais para ver as homenagens. E para encerrar esse vídeo, também queria dizer para você que triste, o Maradona foi muito importante na minha formação como torcedor, como cara que gosta de futebol. Eu lembro que em 86 eu era moleque quando ele estava arrebentando. Então, você pega aquela fase. Hoje, para os moleques, o que é o Messi e o Cristiano Ronaldo, para mim foi o Maradona, o Zico e tantos outros jogadores. Careca no São Paulo, o time do São Paulo em si, né? Mais pra frente o Raí e tudo. Mas o Maradona foi por isso que eu tô até com a camisa do Boca. Foi uma figura lendária, eu admirava muito pela personalidade. Você pode gostar ou não gostar. Tinha momentos que eu achava ele, assim, qualquer nota, mas foi um ser humano, né? Genial com a bola nos pés e ser humano, cheio de erros e acertos, como todo mundo. Então, fiquei muito triste com a passagem do Maradona. Mas, só para encerrar o assunto imprensa, deixa aí nos seus comentários. Continua, estou assustado com os comentários de vocês, viu? Mas deixa aí, vamos debater, tá bom? Hoje, ainda tem à tarde, hoje é sexta-feira, eu vou gravar para o Barolo Vídeos falando sobre a decisão do São Paulo de não pedir anulação do jogo contra o Ceará. Continuamos sendo a freira no prostíbulo, se é que você me entende. Nos comentários aqui vai estar, na descrição vai estar o Telegram do Boteco para você participar e também a Liga do Cartola do Boteco do Barulho, tá bom? Então, ó, a gente se vê na segunda-feira, uma novidade para vocês, em breve, em 2, 3 semanas no máximo. Vou começar a fazer lives aqui no canal, neste canal, no Boteco do Barulho, não no Barulho Vídeos, para abranger mais gente, para a gente falar sobre futebol. Estou pensando em fazer 2, 3 vezes por semana, até mais. Só estou montando um equipamento razoável para não ficar travando toda hora, não dá problema. Tá bom? Então, em breve teremos novidades. Deixa aí seu comentário, eu volto na segunda-feira. Fiquem com Deus. Curta futebol, que é só alegria e diversão. O resto é bobagem. Forte abraço. Tchau.